Em uma tarde de primavera, nos anos 90, Felipe e Samuel estavam brincando em um parque. Os dois amigos se encontravam sempre depois da escola e ficavam a tarde inteira juntos. Estavam comendo jabuticaba, uma frutinha que era muito comum naquela região, e conversavam sobre a lição de casa que a professora tinha passado. E aí, o que você quer ser quando crescer, Sam? A gente tem que escrever um texto sobre isso, disse Felipe. Sei lá. Eu gosto de educação física. Queria ser um atleta de natação, daqueles que nadam muito. O que você acha, Lipe? Eu nado melhor que você, respondeu Samuel. Mas eu sou melhor que você no futebol e no vôlei, disse o amigo. Os garotos adoravam esportes e sempre conversavam sobre como poderiam melhorar suas habilidades nas aulas de educação física. Cada um ajudava o outro naquilo em que era melhor, pois se gostavam muito. Eram amigos desde que seus pais se mudaram para casas vizinhas quando tinham 7 anos e nunca mais se separaram. Estava na época das Olimpíadas e os meninos adoravam assistir aos jogos. Ficavam encantados com todas as modalidades. Vôlei, vôlei de praia, natação, corrida, tudo. Seus pais viam os dois animados e se alegravam. Tinham 12 anos quando estavam tendo essa conversa no parque. De qualquer forma, Lipe, eu acho mesmo que eu quero ser um nadador. Queria poder nadar o máximo que eu consigo e ser o homem que nada mais rápido do mundo, falou Samuel enquanto comia jabuticabas. Eu acho que eu quero mesmo ser jogador de vôlei também. Eu gosto muito de vôlei de praia. Mas será que a gente conseguiria? Indagou Felipe. O amigo disse então que tudo era possível, só precisavam treinar. Então teve uma ideia. Bora fazer o seguinte? A gente vai treinar desde hoje pra gente virar atletas. E um dia vamos ganhar o campeonato das Olimpíadas quando a gente for grande, disse Samuel. Felipe se animou com a ideia e então prometeram que até os 30 anos eles realizariam esse sonho juntos, independente do que acontecesse. E para caso a gente consiga ganhar as Olimpíadas juntos, vamos plantar essas sementes de jabuticaba para a gente comer como comemoração. Na aula de biologia, a professora falou que elas demoram uns 15 anos para dar frutos. Então, é esse tempo que temos para virarmos atletas, beleza? Disse Samuel. Beleza, respondeu Felipe, todo animado. Os meninos então escolheram um lugar mais afastado no parque e cavaram um buraco. Plantaram as sementinhas e voltaram correndo para casa. Contaram primeiro aos pais de Samuel e depois aos de Felipe sobre sua promessa e sobre seus objetivos. Os pais de ambos não poderiam estar mais orgulhosos e disseram que apoiariam os filhos. Os garotos, no dia seguinte, pediram ao professor de educação física para orientá-los sobre o que deveriam fazer, por onde deveriam começar. E o homem ficou muito feliz por seus alunos terem esse interesse. Como o professor conhecia profissionais da área em que os meninos queriam atuar, entrou em contato e agendou uma visita no clube de atletismo da cidade. Chegando o dia da visita, Samuel e Felipe estavam radiantes. Seus pais foram juntos e estavam muito animados com a ideia de seus filhos serem atletas. Conheceram todo o local e os meninos não conseguiam parar de dizer: "Nossa, que legal!" Seus olhinhos brilhavam de tanta empolgação. Lá no clube havia quase todas as modalidades, incluindo o vôlei de praia e natação. Logo os pais matricularam os meninos e assim começaram a frequentar as aulas nas suas devidas categorias. Aos poucos foram aprendendo as técnicas que precisavam para aperfeiçoar suas habilidades e todos os dias treinavam depois que voltavam da escola. Além de que, sempre iam até o parque para regar as sementinhas de jabuticaba que tinham plantado. Nós temos que regar todos os dias, para daqui a 15 anos a gente poder comer as jabuticabas, falavam os meninos. Passados alguns meses, nas aulas de educação física, Felipe e Samuel estavam claramente em outro nível do que as outras crianças. Então, seu professor solicitou ao diretor da escola que mudasse os garotos para as aulas dos meninos mais velhos, para que assim
pudessem treinar com adversários maiores. Então, os dois amigos começaram a frequentar as aulas da turma da 8ª série e assim iam melhorando suas habilidades. Sempre que chegavam aos Jogos Olímpicos da escola, os garotos davam um show em cada uma das suas modalidades. Felipe acertava todas as tacadas nos jogos de vôlei e seu time quase sempre ganhava as partidas. Já Samuel nadava tão rápido, mais do que muitos meninos maiores das outras turmas, que o apelidaram de Gustavo Borges, em referência a um dos nadadores mais renomados da época. Os dois estavam muito felizes com seus desempenhos e continuaram se esforçando cada vez mais para serem os melhores. Quando fizeram 15 anos e entraram no ensino médio, os garotos começaram a malhar na academia que o clube oferecia para os mini-atletas. Precisavam desenvolver o máximo de seus corpos e deixá-los preparados para enfrentar qualquer situação. Faziam musculação todos os dias e depois treinavam as modalidades. A rotina dos dois era muito puxada, mas eles eram muito esforçados e adoravam o que estavam fazendo. Como ficaram musculosos, as garotas caíam em cima dos meninos, o que os deixava meio acanhados, mas felizes. Daqui a pouco a gente pode até conseguir uma namorada, falou Samuel. A Miriam veio falar comigo outro dia, comentou Felipe todo corado. Ela disse que gostou muito de me ver jogar nos jogos desse ano. A Miriam? Nossa, cara, você foi afim dela desde o fundamental. Tá podendo, hein? Daqui a pouco eu que vou ficar de vela entre vocês, disse Samuel, tirando sarro do amigo. Nada. Acho que ela só foi gentil. Nem deve gostar de mim, falou Felipe meio cabisbaixo. Larga de ser besta, ô mané. As garotas não elogiam qualquer um, não. Ela deve estar afim de você também. Chega nela, ué. Samuel tentou animar o amigo. Mas os dois sabiam que eles tinham pouco tempo até se formarem e que os treinos estavam ficando cada vez mais difíceis. Então arrumaram uma namorada e, pior, conseguir dar a atenção que ela merecia naquele momento era quase impossível. Esse era o lado ruim que os meninos enfrentaram para seguirem seus sonhos. Não conseguiam ir às festinhas da turma, terem namoradas, sair com os amigos, porque sempre estavam treinando. Mas o tempo foi passando e os amigos se formaram no ensino médio. Na formatura, os colegas os homenagearam, dizendo que aqueles dois eram um exemplo de determinação e esforço e que todos da turma os admiravam, pois eles faziam com que os outros alunos não quisessem desistir de seus sonhos. Nesse dia, Felipe e Samuel foram à festa e se divertiram muito. Era raro um momento desses, então curtiram como nunca. Tiraram muitas fotos, gravaram vídeos, cantaram, dançaram e Felipe até conseguiu se aproximar de Miriam e conversaram a festa inteira, mas estavam muito tímidos. Samuel, vendo que o amigo e a garota estavam acanhados, foi lá dar uma animada. E aí, pombinhos, bora dar uma agitada nessa conversa? Parem de vergonha vocês dois, vocês já se gostam faz tempo. Então se beijem, pelo amor de Deus! Felipe ficou todo vermelho, mas quando viu Miriam sorrindo, soltou um riso meio engraçado, o que fez com que a garota caísse na gargalhada e quebrasse aquela tensão entre os dois. Felipe sabia que sempre podia contar com seu melhor amigo para situações assim, já que ele era mais descontraído. Os pombinhos conversaram o resto da noite, enquanto Samuel se divertia com outros colegas da turma e em um momento em que Samuel pediu para colocarem uma música romântica, Felipe e Miriam se beijaram, fazendo com que todos da festa começassem a gritar. Aê! Demorou demais, isso aí! A noite foi uma beleza e ficaria na memória daqueles garotos para sempre. Um tempo depois, Felipe e Samuel, já com 18 anos, continuavam seus treinos regulares e a sua musculação intensa diária. Eram os melhores alunos do clube, mas precisaram ser transferidos para uma nova academia de atletas mais velhos. Lá, os rapazes começaram a competir com profissionais que já participavam das Olimpíadas Mundiais
E esse era um grande passo para os amigos. Cara, eu nem acredito que a gente conseguiu chegar até aqui, falou Samuel, maravilhado com o local. Verdade, Sam. Engraçado que nem parece que faz 6 anos que a gente treina. E agora vamos competir com esses caras que são profissionais mesmo. É top demais, disse Felipe, animado e eufórico. Os rapazes logo se destacaram e sempre se ajudavam quando o outro precisava. Mesmo não estando na mesma categoria de esportes, um sempre animava o outro e se lembravam constantemente de sua promessa de um dia ganharem as Olimpíadas juntos. Aos 20 anos, receberam o título de atletas profissionais e os rapazes não paravam de pular de tanta felicidade, pois iriam competir naquele ano oficialmente nas Olimpíadas. Seus pais, seus familiares e seus amigos fizeram uma grande festa de comemoração para os garotos pela grande conquista. Miriam, que era a namorada de Felipe, fez um discurso muito emocionante sobre como sempre o admirou desde o fundamental e o achava incrível quando o via jogando vôlei. Disse que era claro como a luz do dia que ele tinha nascido para isso. Felipe agradeceu a amada e estava todo feliz, mas disse que se não fosse por seu melhor amigo Samuel, que foi o idealizador de os dois começarem a treinar, nada daquilo teria acontecido. Ele até me fez plantar jabuticabas como incentivo pra gente ganhar as Olimpíadas. Você é demais, cara. Eu não sei mesmo o que eu faria sem você, falou o amigo para Samuel, que estava todo feliz. Aquele dia foi incrível. Os meses foram se passando e finalmente os rapazes agora iriam competir de verdade nos Jogos Olímpicos de 2000. Viajaram para Sydney, na Austrália, e pareciam 2 crianças num parque de diversões de tanta euforia. Estavam muito ansiosos para as disputas, e como os jogos não eram no mesmo horário, os amigos iam assistir às partidas um do outro e torcerem para que ganhassem. Lá na Austrália foi tudo muito incrível. Os rapazes eram muito bons, mas perceberam que não seria tão fácil ganhar dos outros atletas. Nossa, Lipe, tem uns caras muito bons de outros países aqui. Eu sabia que eles eram tops, mas não que eram tanto, falou Samuel, admirado. É, cara, você viu na minha última partida? O cara era muito alto e tinha uma técnica impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando a gente voltar, eu quero começar a fazer um treino mais puxado e inovar com outras técnicas, disse Felipe. Obviamente, como era a estreia dos jovens, os dois foram desclassificados, mas não se abalaram, pois estavam muito felizes por toda a experiência que tiveram e por tudo o que tinham conquistado até ali. Fizeram muitas amizades com os outros atletas e receberam apoio de suas famílias, que estavam muito orgulhosas deles. Voltaram para o Brasil e começaram a treinar ainda mais. Aos 22 anos, Felipe pediu a mão de Miriam em casamento, que já estava terminando a faculdade de enfermagem, e queriam começar uma vida juntos. A jovem sempre apoiou o namorado em seu sonho e queria estar mais presente em sua vida. Então, em uma cerimônia simples e, é claro, com Samuel sendo seu padrinho, os pombinhos se casaram e brilhavam radiantes. No casamento, Samuel conheceu sua futura namorada Lívia e começaram um relacionamento pouco tempo depois. A vida dos jovens estava indo muito bem. Os rapazes treinavam dia e noite para as próximas Olimpíadas, que aconteceriam em 2 anos, e estavam felizes com seus relacionamentos. Até que Samuel e Lívia iriam completar mais um mês de namoro, e o rapaz, que era muito romântico, resolveu levar a namorada para um passeio de barco e fazer um piquenique. Era um dia ensolarado e praticamente só havia casais no passeio. Estava tudo muito romântico e bonito. Tiveram um dia muito divertido e os 2 amantes não poderiam estar mais alegres. Na volta para casa, pegaram o carro e foram conversando durante todo o percurso. Entretanto, um caminhão perdeu o freio e acabou entrando na contramão desgovernado. Amor, olha o caminhão! Gritou Lívia apavorada, o que fez com que Samuel virasse o volante de uma vez, e por isso o carro capotou.
Quando acordaram e tentaram sair do veículo, o rapaz percebeu que estava preso e Lívia ligou depressa para uma ambulância. Poucos minutos depois, chegaram bombeiros, policiais e uma ambulância e conseguiram tirar o jovem de dentro do carro. No início achavam que não tiveram nenhum ferimento grave, mas depois Samuel percebeu que não estava sentindo suas pernas. O levaram correndo para o hospital mais próximo e os exames concluíram o pior. O rapaz tinha fraturado a coluna na parte inferior por causa do capotamento e por isso tinha perdido a capacidade de mover as pernas. Samuel não conseguiu acreditar. Como? Eu não posso mais andar? É isso? Não é possível. Eu não posso ficar paraplégico. Façam os exames de novo, por favor, disse o rapaz chorando e desesperado. Mas não havia nada que eles pudessem fazer. Sua namorada o abraçou e logo sua família chegou. Todos choraram muito e Samuel só conseguia pensar que agora seu futuro estava destruído. Quando Felipe chegou no quarto, foi aí que o rapaz se lembrou de sua promessa e percebeu que não poderia cumpri-la. Chorou amargamente e desesperadamente. Isso cortou o coração de Felipe, que chorou junto com um amigo. Passadas algumas semanas depois da internação, estavam todos aguardando na recepção do hospital para a saída de Samuel. Compraram umas daquelas cadeiras de rodas elétricas que eram uma sensação da época e o receberam com muitos sorrisos, abraços e frases de animação para o jovem. Mas nada conseguia deixar Samuel feliz. Aquele jovem que era alegre, espontâneo, divertido, super pra frente e com uma positividade que contagiava as pessoas, tinha se tornado um rapaz triste, cabisbaixo, sem esperanças e se sentia sem futuro. Porém, foi quando Samuel se encontrou com Felipe que o rapaz mais uma vez pediu desculpas por não poder cumprir sua promessa, principalmente faltando tão pouco tempo para as próximas Olimpíadas. Felipe disse ao amigo que ele não tinha que se desculpar e então o abraçou, dizendo que isso não mudava absolutamente nada. Mas Felipe estava muito triste de ver seu amigo infeliz e lhe apresentou uma solução. Sam, eu sei que a gente não esperava que uma coisa dessas fosse acontecer, mas nós não podemos abaixar a cabeça e chorar para sempre. A vida realmente é imprevisível, mas o que a gente pode fazer é apenas contornar essas situações e continuar vivendo. Entretanto, Samuel estava muito para baixo e falou: Lipe, minha vida acabou. Eu não posso mais andar. Não posso mais andar. Não sirvo para nada agora. Claro que não, Sam. Muito pelo contrário. Agora você pode vivenciar novas experiências. Você só precisa redirecionar o foco. Seu foco era ser o melhor nadador das Olimpíadas, certo? Então agora você pode continuar treinando, só que com apenas uma mudança. Falou Felipe ao amigo. Como assim? Do que você está falando, Lipe? Indagou o jovem, já curioso. Você pode se tornar um atleta paralímpico. Você só tem que aprender as técnicas que os outros atletas utilizam, disse Felipe, animando o amigo. Samuel até parou para pensar na ideia, mas disse que faltava pouquíssimo tempo para as competições. Era 2003 e as Olimpíadas seriam no ano seguinte. Então Felipe concluiu: Bom, você não precisa necessariamente ganhar essa próxima, mas pode já ir treinando para as futuras. E eu tô aqui sempre com você, cara. Você é a pessoa mais forte e determinada que eu conheço. Você me ajudou em tudo na vida. Sempre me apoiou e me colocou de pé quando eu não conseguia. Então agora é a minha hora de te levantar. Eu sei que você consegue. Além disso, eu já conversei com o treinador da natação paralímpica e todos estão muito ansiosos para receber você. Os dois se abraçaram e Samuel estava muito emocionado com as palavras do amigo. Voltou para casa e pensou bastante sobre o assunto e decidiu que não iria desistir. Então começou a treinar no grupo de natação paralímpica e, para surpresa de todos, o rapaz era muito bom. Sua determinação era contagiante e era visível que ele se esforçava mais por não ter muito tempo até as competições. Quando chegaram as Olimpíadas de 2004 em Atenas,
Como era de se esperar, pelo pouco tempo em que tinha treinado, Samuel não conseguiu o primeiro lugar, mas ficou em quinto, o que para ele e para todos que o conheciam e amavam era uma grande vitória. Felipe também não conseguiu vencer as disputas do vôlei naquele ano. Passaram os outros 4 anos treinando sem cessar, e principalmente Samuel superava a cada dia os obstáculos que essa nova vida lhe apresentava. Samuel se casou nesse meio tempo com Lívia, que era também uma rocha para que ele pudesse se apoiar nos tempos difíceis. Obviamente, mesmo com sua força de vontade, o rapaz sofreu muito com todo tipo de preconceito e por não conseguir fazer determinadas tarefas sozinho. Mas isso nunca o impediu de continuar correndo atrás de seu sonho. Então, 2008 chegou e os amigos Felipe e Samuel viajaram com suas equipes para Pequim, na China. "Bora lá, esse é o nosso ano", disse Felipe. "Bora! Vamos ganhar esse primeiro lugar!", gritou Samuel, todo eufórico. Os dois deram tudo de si nas competições e cada vez que ganhavam as disputas, se esforçavam muito mais para chegarem às finais. Chegando o dia da final de vôlei de praia e de natação paraolímpica, os amigos se encontraram e, olhando um para o outro, disseram: "A gente consegue!". Depois de 16 anos, Felipe e Samuel finalmente ganharam as Olimpíadas como prometido e levaram para casa os troféus. Foi uma alegria só. Seus familiares e amigos estavam os aguardando com uma enorme festa de comemoração pela vitória dos amigos. Estavam todos muito felizes. No fim daquele dia, Felipe, empurrando a cadeira de Samuel, o levou até o parque que costumavam ficar quando eram crianças. Viram a árvore que haviam plantado naquele dia em que prometeram que um dia ganhariam uma grandiosa competição e viram o quanto ela estava linda. A jabuticabeira estava repleta de frutos que chegaram a fazer com que os olhos dos amigos brilhassem. Os dois ficaram debaixo da árvore, admirando-a por um momento, e conversaram refletindo sobre tudo o que passaram até chegarem ali. Tinham 28 anos e estavam muito orgulhosos de suas jornadas. E assim terminaram o dia comendo aquelas jabuticabas docinhas que chamaram de frutos da amizade e se alegraram por nunca terem desistido de seus sonhos. Theo e Catarina eram um casal jovem. Ambos tinham 25 anos e fazia um ano que tinham se mudado para a casa da mãe do rapaz para morarem com ela, já que a senhora se sentia muito solitária. Dona Lena criou o filho sozinha e batalhou muito como professora para dar uma vida melhor para o menino. Theo cresceu um jovem bonito, inteligente e humilde. Se casou aos 23 anos com Catarina, que também era uma morena muito bonita e esforçada. Ela era de uma família simples, mas se dedicou muito aos estudos e passou no curso de arquitetura logo que conheceu o rapaz. Naquela época, Theo cursava engenharia na mesma faculdade, mas percebeu alguns anos depois que essa não era sua vocação. Seu sonho era ser médico, porém, principalmente porque estava quase se formando, não sabia se deveria mudar de área naquela idade. Sua esposa sempre o apoiou e dizia que ele ainda era novo e que deveria seguir seu coração. Então, nos tempos livres em que Theo não estava dando aulas de reforço para jovens e adolescentes, o rapaz estudava para o vestibular, enquanto Catarina trabalhava de manicure para complementar a renda do casal. Mas a jovem, que estava no fim do seu curso, acabou conseguindo um trabalho de estagiária numa empresa de design de interiores. E a vida deles melhorou bastante, já que o salário era muito bom. Entretanto, foi aí que Dona Lena, que estava se sentindo muito sozinha, pediu que os dois fossem morar com ela. O filho amava muito a mãe, e a senhora também via a nora como uma filha que nunca teve. A chamava de minha filha. O casal aceitou o convite e passaram a viver todos juntos. Eles estavam felizes lá. Moravam em um apartamento alugado de 2 quartos, muito bonito e confortável, já que a senhora tinha se aposentado com um bom salário. Apesar de algumas dívidas que tomavam quase 50% da renda de Dona Lena, a aposentada era muito bem de vida. Mesmo assim, Theo e sua esposa ainda ajudavam financeiramente com tudo na casa.
Pagavam algumas contas, faziam as compras de mercado. A esposa realizava todo o serviço de casa para não sobrar nada para a senhora e para não precisarem contratar uma faxineira. E eram muito prestativos. Porém, alguns meses depois que começaram a morar com a mãe do rapaz, Catarina acabou perdendo seu emprego e isso a deixou muito abalada, pois era a única renda fixa do casal. A jovem, assim como o marido, compartilhava o mesmo sonho de ser médica, mas como não estudou em boas escolas, nunca achou que iria conseguir uma vaga. Por isso embarcou em outra área e se dedicou à arquitetura. Theo dizia para estudarem juntos. Entretanto, como um dos dois tinha que trabalhar para sustentar o casal, Catarina, que já estava se formando na época, abriu mão do seu sonho. Mas depois da perda de seu trabalho, ficou muito confusa se estava no caminho certo, já que esse não estava dando certo. Dona Lena, vendo o quanto aquele acontecimento havia arrasado a jovem, disse que eles não deveriam se preocupar, pois ajudaria os filhos enquanto estivessem morando com ela. Iria cobrir todas as despesas e, assim, ambos poderiam apenas estudar para o vestibular. O casal avaliou bastante a proposta e então começaram a se dedicar para passar em medicina o mais rápido possível e não serem um peso para a idosa. Algum tempo depois, em um belo dia ensolarado, Dona Lena os presenteou com um filhotinho de siamês, que foi a alegria da casa. Theo e Catarina ficaram apaixonados pelo bichinho logo de cara, pois amavam gatos. Desde a morte de seu último gatinho, o casal sempre se entristecia quando se lembravam dele. Mas agora a casa tinha se enchido de alegria novamente. Compraram casinha, comidinhas, brinquedinhos, tudo. Mimavam e amavam o filhotinho como se fosse um filho. Catarina até dizia que agora estava mais motivada para passar na faculdade, já que sua família estava crescendo. O chamaram de Tite, pois ele corria atrás das bolinhas como se fosse um mini jogador de futebol e as trazia de volta para que o casal continuasse brincando com ele. Tudo estava perfeito. A convivência de todos era uma maravilha e o casal seguia firme nos estudos. Até que um dia, a irmã da idosa foi visitá-la com seu marido. Judite e Xavier moravam em outra cidade e de vez em quando passavam para ver Dona Lena. Sempre que iam até sua casa, os dois dormiam no quarto de hóspedes, que agora estava sendo ocupado pelos filhos da senhora. Então, Theo e Catarina se prontificaram a passar a noite no sofá da sala para que os tios pudessem ficar mais confortáveis. Entretanto, quando chegaram, os tios não sabiam que o casal estava morando com a aposentada e fingiram que estavam felizes com a presença deles ali. Para piorar, também não tinham ideia de que agora havia um gato na casa. Judite odiava animais e não suportava que um deles estivesse ali no mesmo ambiente. Acontece que o apartamento em que Dona Lena morava era propriedade da irmã e do cunhado. Fizeram um contrato de 5 anos, onde a idosa pagaria a mensalidade do financiamento como se fosse um aluguel. Para a idosa isso seria ótimo, pois o valor ficava bem abaixo do de mercado e poderia ir quitando suas dívidas aos poucos com o que sobrava de seu salário. Judite também não gostava nem um pouco da esposa do sobrinho. Como ela mesma havia dito para a jovem quando a conheceu, "Você é feia e burra demais para o meu sobrinho. Se não fosse por você, ele poderia estar com uma mulher muito mais bonita e rica, que é o tipo de pessoa que combina com ele." Mas Theo não sabia disso, pois sempre que maltratavam verbalmente sua esposa, faziam isso escondido. Em todas as festas de família onde o casal estava presente ou em algum outro momento em que se encontravam, os tios mau caráter falavam coisas do tipo para Catarina: "Você não é uma boa esposa, não sabe fazer nada direito. O Theo vai se tocar e vai te largar, vai te jogar na rua, que é o que você merece." Mas Catarina nunca disse nada ao marido, pois como se viam apenas uma única vez por ano e olhe lá, não queria criar discórdia, principalmente com a sogra, que gostava tanto da irmã. Mas daquela vez era diferente, pois agora a morena estava morando no apartamento de Judite. Para a idosa, a irmã era um anjo, uma pessoa muito boa. As duas sempre foram muito unidas durante toda a vida.
Porém, para o resto do mundo, Judite era uma cobra. Ninguém da família gostava da mulher. Era muito fofoqueira e adorava inventar mentiras sobre tudo e todos. A megera falou para os seus parentes que Catarina só se casou com o sobrinho por causa de dinheiro e que estava apenas aguardando a sogra bater as botas para ter direito à herança. Sempre que podia, falava mal da jovem pelas costas, só para ver se um dia Theo se separaria da esposa. Entretanto, como não havia conseguido se livrar de Catarina, Judite então começou a encrencar com o gatinho. Gritava falando: "Esse apartamento é meu e não é para ter animais aqui. Eu não permito. É um apartamento pequeno demais para ter um gato." Mas o bichinho não incomodava ninguém. E além do mais, ela não tinha o direito de falar o que a dona Lena, que era quem pagava o aluguel, podia ou não fazer na própria casa. Então, durante a semana em que ficaram na casa, os tios começaram a ofender o casal, dizendo para a moça: "Vocês são um bando de sanguessugas. Vivem do dinheiro dela, que já é aposentada, e não ajudam com nenhuma despesa. Seus parasitas. Deveriam tomar vergonha na cara. Vocês não têm mais idade para ficar só estudando. Tinham que sair dessa casa e ir trabalhar." E continuaram gritando, dizendo que a dona Lena deveria gastar seu dinheiro com outra coisa e não pagando as despesas de 2 exploradores. Judite ainda concluiu: "E digo mais, na próxima vez que eu voltar aqui, se esse gato estiver nessa casa, eu mesma vou me livrar dele." Foi aí que Catarina não aguentou. Disse em alto e bom som que eles não tinham o direito de chegar na casa dos outros e querer mandar em tudo. Contou ainda todas as maldades que faziam com ela e todas as coisas horríveis que falaram para ela durante todos esses anos. A megera, obviamente, fingiu que não sabia de nada, dizendo: "Que mentira! Eu nunca disse nada disso." Mas nesse momento, Theo e a mãe estavam horrorizados. Não podiam acreditar em tudo o que a morena havia sofrido com aqueles cretinos. Foi então que os tios resolveram falar com a idosa sozinha no quarto. O filho quis impedir, mas a mãe pediu que a deixasse ir, pois precisavam resolver aquela situação. Foram para o quarto e os canalhas logo começaram: "Lena, eles não podem querer ficar aqui. Eles estão te sugando." "Eu que chamei eles para morarem comigo, Ju. São meus filhos", disse a senhora. "Catarina não é sua filha. Ela tem pai e mãe. Por que ela não vai morar com eles? Ela fica aqui comendo e bebendo do seu dinheiro e ainda arrumou um gato, que é mais uma despesa", falou a megera. "Eu que dei o Tite de presente para eles", respondeu a aposentada. Mas depois de muito discutirem, os cretinos, não satisfeitos, deram a cartada final. "Pois é o seguinte, quando fizemos o contrato de aluguel, era só para você morar, não eles. Nós queremos esse quarto de hóspedes permanentemente agora, já que esse apartamento é nosso. Então não vai dar mais para aqueles 2 morarem aqui. Portanto, ou você manda eles embora, ou vai ter que procurar outro lugar para morar também." A idosa começou a chorar e implorou para que a irmã mudasse de ideia, mas a cretina não tinha coração. Estava determinada a expulsar os sobrinhos de sua propriedade. Então, dona Lena teve que escolher. Infelizmente, com as dívidas que estava pagando, a senhora não conseguia alugar nenhum outro apartamento, pois não tinha um nome limpo. Além disso, o valor que pagava como aluguel era muito abaixo do de mercado. Então, não teve outra escolha. Não podia deixar o lugar. Foi aí que os tios, contentes por conseguirem o que queriam, voltaram para a sala e disseram sorrindo de orelha a orelha: "Conversamos com a sua mãe e agora vocês têm que ir embora. Andem, vão imediatamente e levem esse animal com vocês." O casal ficou sem reação. Theo olhou para a mãe e viu a senhora chorando. Quase partiu para cima dos tios, mas foi impedido pela esposa, que disse chorando de raiva: "Vamos, amor, não somos obrigados a aguentar isso. Não somos sem teto. Temos para onde ir." O filho estava possesso de ódio daqueles cretinos, mas quando viu a mãe chorando de tristeza, sabia que ela realmente não tinha outra opção, uma vez que ele não conseguiria sustentá-la. Então, sentindo toda a fúria em seu coração,
Pegou suas coisas, o gatinho, e olhando para a mãe, falou: "Eu vou voltar para te buscar, mãe. Eu prometo." O casal foi expulso pelos tios da casa da própria mãe, na chuva e sem nada. Catarina estava se acabando em lágrimas quando ligou para seus pais, que moravam do outro lado da cidade. Contou o que tinha acontecido e ficaram esperando o pai da jovem, que saiu imediatamente para ir buscá-los. Mesmo que a casa deles não fosse grande, pois era uma casinha simples, com apenas 2 quartos pequenos, Catarina, Theo e o gatinho foram muito bem acolhidos. A irmã mais nova da jovem cedeu seu quarto para o casal e dormiu no sofá da sala todos os dias por quase 1 ano. Era uma família muito humilde, mas extremamente unida. O casal pausou seus estudos e voltaram a trabalhar. O marido voltou a dar aulas de reforço e a esposa voltou a ser manicure. Juntaram todo o dinheiro que conseguiram e alugaram uma kitnet bem pequena, 1 ano depois. Logo após, Catarina conseguiu um outro trabalho de arquitetura e disse ao marido que ele poderia apenas estudar, pois ela daria conta das despesas sozinha. Theo se esforçou como ninguém para não sobrecarregar a mulher por muito tempo e passou em tempo recorde. Em apenas 6 meses, foi aprovado no tão sonhado curso de medicina. Se mudaram para São Paulo, onde o marido iria estudar em uma das melhores e maiores universidades do país. E a esposa continuou trabalhando via home office e sendo manicure quando tinha tempo. Durante todo esse tempo, não puderam visitar a mãe do rapaz, pois os tios cretinos não permitiam que o casal sequer entrasse em seu apartamento. Os infelizes estavam no bem bom, pois usavam toda a aposentadoria de Dona Lena, gastando com tudo o que era caro. Não ajudavam com absolutamente nada em casa, e a idosa pagava sozinha a prestação do apartamento e as despesas da casa. Os pilantras, quando souberam que Theo havia passado em medicina, ficaram de queixo caído. Porém, disseram para a senhora que ele havia abandonado a idosa e que não queria saber dela. Mas Dona Lena sempre se lembrava da promessa do filho de tirá-la daquele lugar infernal. Passados alguns anos, já no internato, Theo era aclamado por ser prodígio. Era o melhor aluno da universidade e estudava dia e noite sem parar para ser o melhor cirurgião que alguém já viu. Um dia, Theo estava no hospital e chegou um paciente às pressas com insuficiência respiratória. Se tratava de Anton, um homem muito rico e importante que era dono de diversos empreendimentos na cidade. Ninguém estava conseguindo descobrir o que o milionário tinha. Fizeram vários exames, mas todos eram inconclusivos. O homem iria morrer se não o tratassem. Então, o prodígio o examinou e disse que poderia ser uma doença chamada deficiência alfa-1 antitripsina. Nenhum dos médicos queria acreditar no diagnóstico do jovem, pois se referia a uma doença genética extremamente rara e quase impossível de ser. Mas, para surpresa de todos, Theo estava certo, e depois de vários exames que comprovaram a suspeita do rapaz, o milionário foi tratado e teve sua vida salva. Anton, quando acordou, ficou tão agradecido pelo jovem médico tê-lo livrado da morte, que deu uma casa chiquérrima para o rapaz em um de seus condomínios mais luxuosos. E ainda disse que ele jamais precisaria pagar qualquer taxa de manutenção daquele lugar. Theo ficou radiante e ainda mais contente por ter salvo uma vida. Depois que se formou, se especializou em cirurgia cardíaca e agora rico, sua vida mudaria completamente. A primeira coisa que fez foi buscar sua mãe e a levou para morar com ele e a esposa naquela sua nova mansão enorme, deixando os tios totalmente ferrados, pois quem pagava a prestação do apartamento e todas as despesas da casa era a senhora. Sem o salário da irmã, Judite e Xavier tiveram que vender o apartamento urgentemente e por isso venderam bem abaixo do valor. Acabaram voltando a morar na sua antiga casa que tinham em uma cidadezinha próxima da capital de São Paulo e não viram mais Dona Lena novamente. Depois que o marido já tinha se tornado o cirurgião que tanto sonhou, Catarina pôde estudar para prestar o vestibular e finalmente passou em medicina. Tinha 32 anos, mas isso não a fez se sentir para trás de forma alguma.
Se sentia mais madura e preparada para enfrentar os desafios que viriam pela frente, provando que não existe idade para corrermos atrás de nossos sonhos e objetivos. A essa altura, o casal já tinha 2 filhos, mas como estavam muito bem de vida e a avó ajudava a cuidar das crianças, ambos conseguiam estudar e trabalhar tranquilamente. A vida estava perfeita novamente. Então, um dia, anos depois, Judite, por causa da vida não saudável e amargurada que levava, teve uma complicação cardíaca e precisou fazer uma angioplastia de emergência, que consistia em um procedimento intervencionista usado para desobstruir as artérias que conduzem o sangue ao coração. Xavier pegou todas as suas economias e a levou em um dos melhores hospitais de referência da região, pois havia sido informado que o caso da esposa era muito grave. A mulher mal chegou na entrada do hospital e já teve que ser levada às pressas para a mesa de cirurgia. Xavier, apreensivo, ficou a madrugada inteira aguardando o fim do procedimento, rezando para que nada acontecesse com sua mulher. Foi uma noite longa para o homem. No dia seguinte, quando acordou, Judite estava estável e seu marido comemorava o sucesso da cirurgia. Um médico entrou no quarto para verificar a situação do pós-operatório da mulher, quando Xavier começou a agradecê-lo. "Muito obrigado, doutor, por ter salvo a vida da minha esposa." "Não fui eu que a salvou, senhor," respondeu o doutor. E Xavier indagou. "Então, quem foi?" "Foi outro médico, o nosso cirurgião. Vou chamá-lo para vocês. Um instante, por gentileza." E saiu. Os 2 estavam conversando sobre tudo ter dado certo, e então o cirurgião entrou no quarto. Quando Judite e Xavier viram quem era, não puderam acreditar. Era seu sobrinho Theo, o rapaz que haviam expulsado com tanta crueldade da casa da própria mãe. "O mundo dá voltas, né, tia?" disse o rapaz. Eles estavam totalmente sem reação e simplesmente começaram a chorar. Xavier se ajoelhou e implorou pelo seu perdão, enquanto a mulher soluçava de tanto remorso. Ambos se apavoraram quando se deram conta que Judite ainda estava viva por causa do sobrinho a quem haviam maltratado tanto. "Não sou igual a vocês", disse o jovem médico. "Nunca faria o que vocês fizeram a mim, a minha esposa e a minha mãe. Porém, por mais que eu nunca mais queira ter contato com vocês na minha vida, eu os perdoo, pois aquele dia me tornou alguém mais forte, e foi por isso que eu venci." Os tios choraram arrependidos. Theo se virou e saiu da sala, e agora estava livre. Decidiu perdoar os tios para acabar com aquele ódio que corroía seu coração. E assim, mostrou a todos que a vingança nos torna igual aos inimigos, mas o perdão nos faz superior a eles. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a nossa próxima história emocionante. Seu Francisco era um senhor de aproximadamente 60 anos, que estava fazendo suas compras no mercado. Pegou tudo o que precisava para a compra do mês e então foi embora para casa, levando aquelas sacolas todas nas mãos e voltando a pé. Pensava, triste, durante o caminho, o que tinha feito de tão errado na vida, para que nenhum de seus 3 filhos quisessem ajudá-lo, pelo menos a ir ao mercado. Os filhos de seu Francisco, Hugo, de 30 anos, Thales, de 27 e Diogo, de 23, eram muito ingratos e com um péssimo caráter. A mãe deles havia falecido no parto do caçula, deixando o marido com 3 crianças pequenas. O Senhor os criou sozinho, com todo o amor e esforço do mundo, mas por algum motivo, os filhos se tornaram pessoas egoístas e mimadas. Seu Francisco não era rico, mas trabalhou muito como empreiteiro e conseguiu adquirir algumas casas que, posteriormente, colocou para alugar. E era daí que vinha seu sustento e de seus meninos. Mesmo depois de crescerem, o Senhor ainda os ajudava muito,
pois nenhum queria trabalhar e nem fazer faculdade. Só queriam saber de ir para festas, conhecer várias garotas e gastar dinheiro com bares e viagens. Moravam os três com o pai e viviam todos de sua renda. Não maltratavam o seu Francisco, mas também não davam a atenção que ele merecia. Os três irmãos não ajudavam o pai em absolutamente nada, nem com os serviços domésticos, nem com as contas de casa e nem com as compras de mercado. O senhor ia sozinho e a pé, pois não sabia dirigir e, nesse dia, voltando para casa depois de fazer sua feira, estava com bastante dificuldade de levar aquelas sacolas pesadas. Seu Francisco não era tão velho, tinha apenas 60 anos, mas tinha uma sequela no joelho de quando trabalhava como empreiteiro, que fez com que seu caminhar se tornasse mais lento e trabalhoso. Além de que tinha hérnia de disco e sentia muitas dores nas costas quando se esforçava muito. Foi então que Yuri, um garoto de 13 anos que estava vendendo balas na rua, viu o senhor e correu para ajudá-lo. O senhor precisa de ajuda? Posso carregar algumas sacolas para o senhor. Seu Francisco se surpreendeu pelo fato de um menino tão novinho ter um bom coração daquele jeito e se alegrou, aceitando a ajuda. Ficou pensando que o mundo não estava perdido, pois ainda existiam pessoas boas. Yuri o acompanhou até em casa e, durante o caminho, foram conversando. O senhor ficou curioso sobre a vida do menino e por que de ele estar vendendo balas quando deveria estar estudando ou aproveitando sua adolescência. Yuri era um garoto cuja mãe era uma usuária de substâncias ilícitas, perdida no mundo, que não cuidava dele e mal parava em casa. Ela não se importava nem um pouco com a situação de seu único filho. Moravam no mesmo bairro de seu Francisco, só que em uma parte mais afastada e mais precária, onde tinha bastante indício de comércio de substâncias ilícitas. O garoto, então, se sustentava desde os 11 anos, vendendo balas na rua e fazendo alguns bicos de vez em quando. Era o homem da casa e precisava do dinheiro para se cuidar sozinho. Por isso não frequentava a escola. Mas era um menino muito inteligente e os livros escolares que conseguia com alguns amigos era o que ele usava para estudar em casa depois de um dia cansativo de trabalho na rua. Então, chegaram até a casa de seu Francisco. O senhor agradeceu e deu uns 15 reais para o menino, que usou esse dinheiro para comprar um lanche na hora do almoço. Se despediram e o senhor entrou em casa. Quando chegou na sala, lá estavam seus 3 filhos, que já começaram a resmungar pela demora. Foi plantar a comida, é? Que demora foi essa? A gente ficou esperando mais de 2 horas com fome. Seu Francisco se desculpou e cada um voltou para sua rotina, esperando o pai guardar as compras e preparar o almoço. Passados alguns dias, depois que algumas coisas começaram a acabar em casa, o senhor teve que voltar novamente ao mercado e acabou encontrando Yuri de novo. O menino o ajudou com as compras e o acompanhou até em casa e foram conversando. E sempre que seu Francisco via o garoto na rua, os dois ficavam batendo papo e então acabaram se tornando amigos. Logo, o senhor convidou o menino para ir à sua casa e Yuri começou a frequentar bastante a residência do amigo. Os dois passavam longas tardes jogando dominó, rindo e conversando, e o garoto o ajudava em tudo na casa: lavar a louça, limpar o chão, até fazer comida. Conversavam sobre seus sonhos e seu Francisco dizia que sempre teve vontade de conhecer vários lugares no mundo, mas como dedicou sua vida a cuidar dos filhos, isso nunca aconteceu. Já o garoto dizia que queria fazer algo grande e trazer muita felicidade e luz às pessoas. Os 3 filhos ingratos de seu Francisco, vendo tudo aquilo, nem se importavam, pois era até melhor que não sobrava para eles a responsabilidade de ficar dando atenção ao pai. Poderiam sair e curtir sem problemas, pois era o garoto que ficava cuidando do senhor. Yuri começou a ficar tanto tempo com seu Francisco que gostava mais de ficar lá do que com a mãe, já que ela, quando estava em casa, mal falava com ele e não estava nem aí para ele ou para qualquer outra coisa que não tivesse relação com seu vício.
e por muitas vezes sumia por dias e deixava o menino sozinho em casa, naquele lugar perigoso, sem dar notícias. Logo, Yuri e seu Francisco foram se aproximando cada vez mais, criando um vínculo afetivo cada dia maior, pois o senhor se sentia abandonado pelos filhos, enquanto o menino se sentia abandonado pela mãe. E a relação que desenvolviam um pelo outro supria esse sentimento de solidão. O menino foi ficando mais velho e passou a dormir na casa do senhor com mais frequência, até que praticamente começou a morar lá. Saía bem cedinho para vender suas balas na rua na parte da manhã e voltava na hora do almoço para ajudar seu Francisco a preparar a comida. O menino cozinhava muito bem e os 3 irmãos até gostavam de sua comida, mas gostavam ainda mais de que nenhum deles tinha que ajudar com a louça depois, pois aquele garoto lavava tudo sozinho. Eram realmente muito ingratos e egoístas. Nesse meio tempo, o senhor começou a pedir que o garoto, que agora já tinha uns 15 anos, começasse a focar mais em estudar do que trabalhar, e que suas despesas já estavam incluídas nas da casa, assim como todos os outros filhos dele. O menino se emocionou e então começou a frequentar o primeiro ano do ensino médio. Conforme o tempo foi passando, Yuri e seu Francisco já se viam como pai e filho. O garoto até chegou a perguntar se o senhor não queria ser pai dele, fazendo que escorressem muitas lágrimas dos olhos do homem, pois o menino era mais seu filho do que seus próprios filhos biológicos. Eles se amavam muito e seu Francisco nunca mais tinha se sentido sozinho como antes. Yuri o ajudava em absolutamente tudo. Ia com ele fazer as compras de mercado, o levava no hospital para fazer a fisioterapia que precisava por causa do joelho, limpava a casa, assistiam filmes juntos, brincavam, conversavam muito. Até quando o garoto começou a gostar de uma menina na escola, seu Francisco o aconselhava sobre como se deveria tratar uma mulher e como conquistá-la, já que quando mais novo, seu Francisco era um garanhão. Eles estavam muito felizes e, como sempre, os 3 ingratos nem se importavam com o relacionamento dos dois e também não viam o garoto como um tipo de irmão, já que quase nunca paravam em casa e mal falavam com ele. Cerca de 2 anos depois, quando Yuri já tinha 17 anos e já estava quase se formando no colegial, uma assistente social foi até a casa de seu Francisco, onde Yuri morava, e o avisou que sua mãe havia morrido de overdose. O rapaz se entristeceu, pois queria que as coisas tivessem sido diferentes para ela, mas também quase nunca havia. Já fazia anos que não ia até sua antiga casa, pois em uma dessas visitas, sua mãe, completamente fora de si no momento, o expulsou de casa, fazendo com que os dois ficassem todos esses anos sem contato. Assim que a moça foi embora, Yuri se sentou no sofá da sala e ficou um tempo pensativo. Se sentiu completamente sozinho no mundo, pois não tinha mais mãe, não tinha irmãos e nem conhecia seus parentes, nem sabia se tinha. Agora era apenas ele. E o rapaz chorou. O senhor tentou consolá-lo, mas o jovem também estava preocupado, pois, como não era maior de idade, poderia ser enviado para um abrigo e não queria se separar de seu Francisco, que já considerava como um pai. Foi então que o senhor pediu um momento e saiu para o quarto, deixando Yuri meio confuso. Voltou com um papel na mão e mostrou ao rapaz um documento e disse: "Você quer ser meu filho de verdade, garoto?" E começou a falar emocionado. Yuri pegou o papel e leu. Se tratava de um pedido de guarda que seu Francisco tinha entrado para registrá-lo em seu nome como filho legítimo. O rapaz olhou imediatamente para o senhor e, vendo seus olhos cheios de lágrimas, começou a chorar mais ainda, só que de felicidade. É claro que eu quero ser seu filho, pai. Você sempre foi um pai para mim. O único que eu já tive em toda a minha vida. Falou Yuri, que já foi abraçando seu pai. Os dois ficaram muito emocionados e o garoto não poderia estar se sentindo mais feliz. Entretanto,
Quem não ficou nem um pouco feliz foram os 3 filhos biológicos de seu Francisco. Fingiram que gostaram quando seu pai os apresentou ao seu novo irmão, mas depois, quando estavam a sós, temeram por sua herança. Nosso pai é louco, ele só pode estar iludido se acha que esse garoto vai ter uma parte do que é nosso, disse Diogo. Eu não sei o que vamos fazer, mas esse moleque não pode fazer parte da divisão. Nem filho de verdade ele é, não pode ter direito, resmungou Thales. Mas então, o mais velho deles, Hugo, disse que tinha uma ideia. Eu sei exatamente o que temos que fazer. Já passou da hora, inclusive, e não poderia ter um momento melhor. Vamos fazer o seguinte. E contou seu plano para os outros. Os infelizes, então, trataram de colocar imediatamente o pai em um asilo antes que fossem assinados os papéis para a conclusão da adoção de Yuri. Afirmaram que o pai era incapaz de ficar sozinho em casa e que eles 3 não tinham tempo para cuidar dele, pois trabalhavam o dia todo. Os cretinos ainda conseguiram, em meio a muitas trambicagens, fraudar os documentos das casas que o pai tinha e passaram todos os seus bens para os nomes deles. Venderam todas as propriedades e dividiram apenas entre os 3 o dinheiro que conseguiram. Yuri não pôde fazer nada, pois não estava legalmente registrado como filho e, pior, ainda foi mandado para um abrigo por não ser maior de idade. Tudo estava acabado. Meses depois, no asilo, seu Francisco se entristecia cada dia mais. Não conseguia acreditar que seus filhos tiveram a coragem de fazer uma atrocidade como aquela. Onde eu errei, meu Deus? O que eu fiz para merecer essa desgraça? O que aconteceu com os meus filhos? E chorava sentado, sozinho, em seu quarto. Pobre senhor, estava tão amargurado. Lembrava de sua falecida esposa e chorava mais ainda. Oh, Rosa, meu amor, meu único amor. Se você estivesse aqui comigo, talvez nossos filhos não seriam tão ingratos. Poderíamos ter criado eles melhor. Talvez hoje seriam homens bons, assim como o meu pequeno Yuri. Foi então que ouviu uma das enfermeiras dizer que havia uma visita para ele. O senhor se perguntou quem era, pois obviamente não poderia ser nenhum de seus filhos crápulas, e nem Yuri, pois nem sabia para onde levaram o rapaz depois daquele dia. Mas para sua felicidade, era exatamente o garoto. Yuri tinha completado 18 anos e saído do abrigo. Durante esses meses, o rapaz estudou muito e se formou no ensino médio. Descobriu em qual asilo seu Francisco estava e foi visitá-lo com uma ótima notícia. Pai, eu consegui entrar em uma faculdade e vou ganhar uma bolsa de estudos muito boa para me sustentar. Vou fazer engenharia elétrica e vou estudar muito para conseguir comprar uma casa e levar o senhor para morar comigo. Eu prometo, disse o jovem, com lágrimas nos olhos. Os dois se abraçaram e conversaram por um momento. Então, Yuri foi embora. Pegou um ônibus e se mudou para a cidade na qual iria estudar. O rapaz começou sua faculdade e, mesmo ganhando o auxílio que já o mantinha, ainda trabalhava todos os dias à noite como garçom em um restaurante. Queria juntar o máximo de dinheiro para cumprir sua promessa. Seus amigos sempre o chamavam para sair ou para relaxar um pouco, mas Yuri dizia que tinha uma missão a fazer. Em menos de um ano, por estudar muito e ser um prodígio, o jovem conseguiu uma bolsa de intercâmbio em Oxford, uma universidade muito renomada na Inglaterra, e lá ficou até se formar, aos 22 anos, com especialização em energias renováveis. Recém-formado, conseguiu uma vaga como engenheiro elétrico em uma das maiores companhias de energia do Reino Unido. E um ano depois, desenvolveu um projeto de iluminação urbana com foco em energia limpa, que utilizava determinados materiais reflexivos de maior qualidade para direcionar os raios solares até as placas e melhorar o desempenho de absorção da energia solar. Seu projeto fez tanto sucesso que logo começou a abastecer uma parte da cidade de Londres de forma mais sustentável
e se tornou, então, um dos funcionários mais bem pagos da empresa, além de patentear sua ideia. Com apenas 23 anos, Yuri já estava podre de rico. Foi aí que resolveu cumprir sua missão. Comprou uma casa imensa, com vários quartos, toda bem equipada e com o maior conforto do mundo. Voltou ao Brasil e foi direto em busca do pai. No asilo, seu Francisco iria completar mais um ano naquele lugar. Também era seu aniversário de 70 anos e o velhinho se entristeceu, pois ninguém vinha visitá-lo há anos. Não via seus 3 filhos mau caráter, desde o dia em que jogaram o pobre senhor lá. E Yuri, seu amado filho, não o via há 6 anos, desde quando reencontrou o rapaz. Sempre se lembrava da promessa que o filho tinha feito a ele sobre um dia levá-lo embora. Mas a essa altura, imaginava que o jovem já deveria ter se formado e se casado e que não iria querer um velho atrapalhando sua vida. Chorava sozinho todos os anos e já tinha perdido as esperanças. Era dia 27 de março, seu aniversário, e as enfermeiras fizeram um bolinho como faziam sempre. Chegaram no quarto cantando parabéns e, como era de costume, seu Francisco sorria e demonstrava que tinha ficado feliz com a atitude delas. Mas por dentro, estava triste. Iria passar mais um aniversário sozinho. Até que uma das enfermeiras disse: "Esse ano temos um presente especial para o senhor, seu Francisco." O velhinho se perguntou o que poderia ser quando, de repente, Yuri entrou no quarto, fazendo com que seu pai ficasse perplexo. Seus olhos não podiam crer e ficou muito emocionado ao ver o filho já adulto, bem vestido e com um sorriso de canto a canto no rosto. Mas quando ouviu o rapaz dizendo: "Pai, eu vim buscar o senhor", seu Francisco não se aguentou e se debulhou em lágrimas. Yuri correu e abraçou seu pai com carinho e os dois choraram muito. Foi então que o jovem disse: "Tenho mais uma coisa para você, pai." E mostrou um documento oficializando Yuri como filho legítimo de seu Francisco. Tinha conseguido recuperar aqueles papéis antigos que o senhor havia assinado quando fez o requerimento e registrou a adoção. O velhinho chorou mais uma vez e se abraçaram novamente. Todos ao redor estavam muito emocionados. Então Yuri disse que o levaria para casa. Mostrou as 2 passagens de avião para Londres e disse: "Agora o senhor vai poder realizar seu sonho e conhecer o mundo, pai. E eu vou estar com você, sempre." E todos que estavam no quarto, presenciando aquela cena linda, começaram a bater palmas. Foi um momento muito emocionante. Os dois foram embora e nunca mais se separaram. Yuri levava o pai em várias viagens para conhecer diversos lugares todos os anos e também conseguiu realizar seu sonho de fazer algo grande e, como dizia seu Francisco, realmente levou luz às pessoas. Seu Francisco sempre agradecia a Deus em suas orações pelo dia em que encontrou aquele menininho na rua e por poder fazer dele seu filho. Viu Yuri se casar e teve vários netinhos. Sua vida nunca mais foi a mesma. Agora ele era feliz e o filho cuidou de seu pai até o resto de seus dias. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até a próxima história.